Começando mais um Cup of Science, direto da Universidade Fevale e dos estúdios da Rádio Fevale. Primeiro, queria agradecer a todos que em 2019 nos deram o prazer de visualizar, ver o vídeo lá no YouTube, nos acompanhar na plataforma SoundCloud para nos ouvir no nosso podcast. Então, fica aqui primeiramente o nosso agradecimento por em 2019 nós termos tantas visualizações, tanta participação do público. Agora, a gente entrando em 2020, queremos trazer um pequeno bônus para vocês antes de nós começarmos a gravar outros programas. Antes da gente ter publicado o primeiro programa, nós realizamos alguns pilotos e nós gostaríamos de compartilhar com vocês pelo menos um deles. Então, hoje vocês ficarão com um programa piloto, que foi o nosso segundo piloto que nós gravamos, que trouxe a temática da extensão, no qual a gente trouxe o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, que é representado pela coordenação, e também uma aluna que todos aqui da Universidade Fevale conhecem, que é a Fernanda, que ela é que ela é do DCE, agora é a atual presidente. E o programa foi gravado mais ou menos no início do ano, então algumas falas ali podem parecer que estão meio desatualizadas, mas é que gostaríamos de compartilhar um pouco, porque o programa ficou bem legal. Então, hoje vocês vão acompanhar o nosso segundo piloto. E aqui fica também já o convite para que em 2020 vocês continuem nos acompanhando. Então, agradecemos a todos, peço que continuem nos acompanhando, tanto pelo YouTube como pela plataforma SoundCloud. Se você quer escutar no formato de podcast, baixe lá o software do SoundCloud, é grátis, então baixa lá, acompanha, nos ouça, faça seus comentários, no YouTube mesmo, quem está assistindo esse vídeo, coloque nos comentários ali que assuntos vocês gostariam que fosse abordado durante o ano de 2020, que quem sabe nós possamos abordar isso durante o ano. Fica aqui o nosso agradecimento e acompanhem o nosso piloto. Lembrando, no piloto nós tínhamos um outro nome que a gente ainda estava ajeitando, logo, nome, tudo, e temos então um outro. Então, se vocês ouvirem um outro nome ali, é porque ainda era o piloto, tá? Então, fica o nosso agradecimento e acompanhe o nosso programa hoje. Muito obrigado. Começando mais um podcast, Coffee and Science, diretamente dos estúdios da Rádio Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. O podcast que busca promover a divulgação científica, trazer as novidades da ciência, sempre com excelentes convidados, professores, pesquisadores, extensionistas, alunos, demonstrar o que é realizado de pesquisa e extensão na Universidade Fevale, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, com apoio da Universidade. Hoje, como responsável da técnica de áudio, Rinaldo Silveira. E na produção de imagens e mídias audiovisuais, João Rosa e Gabriel Riz. Aqui quem vos fala é Rodrigo Stagmaier. Jovem, loiro, nórdico, de olhos claros, que vem para agraciar mais um dia de sua vida. O cara que passou diversas vezes na fila da modéstia. E além disso, assessor também de iniciação à pesquisa e extensão da Fevale e professor da universidade. Primeiro já inicio mandando um abraço para todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo. Então, muito obrigado a todo o nosso público que está nos ouvindo através da plataforma SoundCloud da Fevale Digital e também quem nos vê através das diversas mídias sociais da Universidade Fevale. Agradecemos ao público que está prestigiando mais esse programa. A cada programa discutiremos um determinado tema. No programa de hoje, nós realizaremos um bate-papo descontraído sobre a extensão, sobre os projetos de extensão desenvolvidos na Universidade Fevale. E para isso, temos excelentes convidadas hoje. Temos a coordenadora do Núcleo de Extensão Universitária, da Propex, Luciane Steigleder.
Também do corpo administrativo da Propex, Bruna Caroline Kuhn. E a nossa mais renomada aluna da pedagogia, que é representante do Conex, do Conem, bolsa do PIBID, bolsista, representante do DCE, meu santo Deus, que currículo! Aqui conosco hoje, Fernanda Rodrigues da Silva. Inicio, então, agradecendo imensamente o aceite ao convite do nosso programa de participar hoje desse humilde programa que estamos iniciando a passos devagar e sempre, quando vê, nós vamos chegar nos objetivos que a gente realmente quer. Então, hoje, nós vamos aqui discutir, então, sobre extensão, já que todas vocês fazem parte disso intensamente aqui na Fevale. Não teria pessoas melhores para convidar, para falar sobre esse assunto. Então, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse brevemente. A gente começa com um quadro chamado A Jornada. Todo mundo tem uma história de vida. Você chegou a um determinado local porque você teve diversos caminhos que percorreu, diversas coisas que aconteceu. Então, pediria para cada uma de vocês falar rapidamente da caminhada de vocês até aqui. Como vocês... Por exemplo, Lu, eu falo Lu porque nós somos íntimos praticamente, com todo respeito ao marido dela e a minha noiva também. Então, o caminho que vocês trilharam até aqui. Então, pediria, por gentileza, Lu, comece por ti. Boa tarde, então. Agradecer inicialmente o convite de estar aqui nesse programa, que está desbravando aí um campo muito bacana, né, que é poder socializar e falar sobre temas importantes da universidade. Então, acho que qualquer iniciativa no sentido de socializar e levar até as pessoas o conhecimento que aqui se produz é sempre muito válida. Então, agradecer o convite. E falando um pouquinho de mim, então, eu inicio minha trajetória profissional fazendo magistério, né, então, bem próxima aí da atuação da Fernanda na pedagogia. Então, tive uma experiência bem ligada a isso na docência, né, e na sequência, então, passei a formação de Relações Públicas. Então, entrei na universidade, sou formada aqui pela Fevale, né, em Relações Públicas, e vir a trabalhar também aqui em 2008. Então, inicio a minha trajetória na Fevale com os eventos acadêmicos. Então, participando aí da organização de seminários, congressos, palestras, né, que também é um meio da extensão se fazer, né, e de socializar conhecimentos. E, na sequência, então, assumi essa frente na gestão dos projetos sociais, né, que incorporam a extensão na universidade, e hoje estou, então, com este cargo, trabalhando, então, em conjunto com diversos professores, alunos, né, em prol de a gente atingir a comunidade de uma forma a gerar um impacto positivo. Bruna? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, eu sempre estudei a parte administrativa, né? Depois eu comecei na instituição, também me formei na instituição, mas em ciências contábeis, e eu trabalho com a Lu desde 2013, então, com essa parte de extensão universitária. Fernanda? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, queridos. Eu comecei, na verdade, no magistério também, né? Sou professora, sempre fui. E na Fevale, como eu conheci a galera do DCE e me aproximei do movimento estudantil da universidade, eu acabei conhecendo esse mundo que tem na Fevale, que são projetos de extensão, conselhos, e hoje eu estou no PIBID. Então, na verdade, o meu início mesmo foi pelo DCE, pelas pessoas, e como a gente está direto, conversando com os professores, a gente acaba tendo esse vínculo e conhecendo melhor, e eu acho ótimo essa iniciativa, porque abre um espaço para os nossos alunos, uma divulgação maior, para que eles conheçam, né, o que a Fevale tem de melhor, que são esses projetos e tudo mais que ela oferece. E estamos aí. Todos temos uma caminhada em si. Então, eu peço vocês que é para ser um bate-papo descontraído, tá? Não precisa a gente esperar um pelo outro para falar, chamar. A gente pode fazer uma conversa, como eu digo, fingir que estamos praticamente num boteco e conversando. Claro que aqui não temos bebidas alcoólicas, estamos tomando água. Vamos deixar bem claro que não tem nada alcoólico aqui. Então a gente está num boteco bem diferente. Com microfones e câmeras.
câmeras. Super à assim, vontade. É um reality show dos botecos. Então, só que voltado para ciência, pesquisa e extensão. Então tá, vou começando aqui questionando a Lu. Lu, antes de nós começarmos a falar sobre extensão propriamente dita, diga ao nosso público o que é extensão, para eles entenderem. Vamos começar a falar de projeto de extensão, o que é a tal da extensão. Então, só para situar o público, por gentileza. Legal. Então, a extensão ela é um processo educativo, né? Que forma o tripé da universidade, né? Então, fundamenta a universidade num tripé que é a pesquisa, o ensino e a extensão, né? E ela vai fazer essa relação da universidade com a sociedade, né? Então, vai se voltar para a sociedade para refletir sobre os conhecimentos produzidos, para produzir novos conhecimentos e estar num diálogo de transformação mesmo, né? Então, basicamente é isso, é um conceito bem complexo, né, que envolve muitas questões, né, a esfera política, social, cultural, né, mas se a gente fosse designar, eu acho que a centralidade está nesse processo educativo. Tá. Quantos projetos nós temos atualmente? Nós temos 41 projetos de extensão, divididos em projetos culturais e projetos sociais. Tá, aí também tem a questão dos programas, que às vezes a pessoa confunde programa, projeto. Qual que é a diferença nisso? Exato. Então, os nossos programas, eles são um pouco mais abrangentes, então eles têm uma vigência, um tempo de duração maior, né? E eles vão aglutinar vários projetos. Então, por isso é designado programa, porque ele tem ali, dentro do seu guarda-chuva, daquele escopo que ele está trabalhando, mais projetos, então, atuando em frentes diferentes, que podem ter em comum um público-alvo, podem ter em comum uma sequência de atendimentos ou intervenções que são feitas, então vão se unir de alguma forma, vão ter alguma semelhança e vão pensar em poder socializar e em impactos que também vão se convergir, mas são propostas distintas. E o projeto que não está vinculado a um programa, porque nós também temos essa modalidade, ele é um projeto que é um recorte, né? Então, ele não é tão abrangente e ele designa uma quantidade de ações, então, de extensão. A ideia do programa é, nos próximos que forem feitos, é também trazer professores da extensão, dos programas, projetos, para a questão da divulgação de o que é desenvolvido aqui dentro da instituição. Tanto você como a Bruna, poderiam citar algum programa que hoje ocorre, que seja um programa, não estou dizendo que se destaque frente aos outros, mas que tenha uma maior visibilidade? Eu acho que a gente poderia, acho que a Fernanda depois pode comentar um pouquinho do programa onde ela está inserida, né? Mas destacaria o programa Mãe Bebê, que é um programa que tem conseguido avanços bem importantes na comunidade, né? Então, um programa que nasce de uma história toda de inserção que a gente tem com mulheres, né? Que tem esse diagnóstico da necessidade de se fazer uma intervenção com as gestantes, né? Que seria, então, um momento que essa mulher vive, que ela está mais fragilizada, que ela precisa de maior apoio, maior respaldo da rede de saúde, e muitas vezes não encontra isso numa totalidade, né? Então, ele vem, a partir de 2016, a integrar uma proposta que a gente tinha com mulheres e uma proposta que a gente tinha de incentivo ao aleitamento materno. Então, isso era distinto e com a possibilidade de virar um programa, então, isso se fortalece, se unifica, né? Então, a gente vai atuar no mesmo bairro, que é no bairro Kefas, fazendo esse acompanhamento com o projeto Gestar, que vai, então, acompanhar a gestante, e depois com o projeto Crescer, que vai acompanhar o bebê até 1 ano, buscando, né, aumentar esse índice de aleitamento, mas também ver toda a saúde desse bebê, né, o acompanhamento do desenvolvimento dele como um todo. E o programa já tem 2 grandes frutos que a gente pode citar, né? Um que já teve impacto na própria rede de saúde. Então, as mulheres deste bairro requisitando no hospital direitos que elas tinham, então, de técnicas, né, que pode se fazer para o preparo dessa gestante para um parto normal e não uma cesárea, que ela possa ter menos sofrimento, né, e elas requisitando isso lá e os enfermeiros, enfim, a equipe, precisando buscar novos conhecimentos para atender esse pedido das mulheres da comunidade. Então, daí nasceu já um 3º projeto para esse programa, que é o Educar, que então está trabalhando... Uma coisa leva a outra, que vai cada vez ampliando mais o trabalho ali dos que está trabalhando, então, com os profissionais, para dar esse subsídio para os profissionais da rede e também porque os nossos projetos e programas, eles não têm o intuito de tornar a comunidade dependente da instituição.
né? Mas sim de dar autonomia, para que isso se construa num primeiro momento com o apoio da universidade, mas que isso depois possa se incorporar em políticas públicas e possa ser seguido, né, com a autonomia dessa comunidade. Então, destacaria o Mãe Bebê, como tu disseste, não que ele tenha uma importância maior que os outros, mas se fosse para trazer todos um têm case, sua né? importância, cada um em Exatamente. determinado foco de trabalho, mas somente para a gente citar, como diz, a gente vai chamar esse pessoal que Exato. participa dos projetos para conversar sobre isso, vamos trazer os seus alunos que a gente vai ver junto, que trabalham, que têm essa experiência, que estão inseridos nisso em si. Perfeito. Eu vejo muitas vezes na Propegs, às vezes os professores vêm perguntar, ajuda isso, porque com certeza tem suas dificuldades. Sim. Bruna, o pessoal relata muita dificuldade quando é algum trabalho que é externo à Fevale, os professores, algumas dificuldades em si que encontram para realizar uma determinada ação. Às vezes, em relação à comunidade, né, Rodrigo? Porque a extensão, ela é dinâmica. Então, ela exige isso, né? Tanto do professor extensionista que está atuando no projeto, quanto do acadêmico, né? Porque, às vezes, são realidades que elas podem... Que, na verdade, tu tá sujeito a fatores externos que podem intervir, né? Então, é nesse sentido, mas a gente sempre orienta, acompanha, o professor também, né? A gente, se necessário, faz ajustes, né? Mas no fim, a gente sempre consegue, ela sempre acontece, né? E que nem a Lu trouxe ali a questão do projeto Mãe Bebê, né? Do programa, aliás. Ele é um programa que ele, na verdade, ele não só ele, mas todos, né, nossos projetos, eles são bem multidisciplinares, né? Que nem a Lu trouxe o relato do Mãe Bebê, ele tem atuação de vários acadêmicos de vários cursos, né? Fisioterapia, enfermagem, né? Outros cursos da saúde que acabam atuando, cada aluno acaba contribuindo para o crescimento desse projeto, né? E mesmo para a comunidade atendida, porque cada aluno traz da sua experiência em sala de aula, do seu conhecimento que ele adquiriu em sala de aula, ele leva para a comunidade para atender casos reais, né? Famílias reais. Então, o aluno, né, ele tem essa troca mesmo com a comunidade e com outros acadêmicos de outros cursos. Então, por isso que essa troca, ela é, eu diria, fundamental na formação do aluno, certeza. né? Ele sai um pouco, às vezes a pessoa vive uma determinada realidade, ele acha que talvez aquela realidade é aquela para todo mundo, ele não conviveu com uma outra, e aí de repente ele se depara, nossa, isso aqui é um mundo totalmente diferente do que eu tô ali, e aí faz ele mudar o pensamento, a forma, a agir, torna ele mais humano, transforma. Eu acho que é uma transformação, que todo mundo sai ganhando a população, que onde está ocorrendo o trabalho, sai ganhando o aluno, que ele vai mudar ele, vai transformar ele em si, então todo mundo sai ganhando com isso. Atualmente a gente tem quantos professores extensionistas, mais ou menos? Em torno de 100 professores que se envolvem, né, com os projetos. E alunos ano passado, tem Foram 612 alunos. 612 Isso. alunos. E hoje, atualmente, a gente está com 207 contratos aprovados. Então, alunos começando, né, a atuação na extensão. Bolsistas ou... Bolsistas, voluntários e não remunerados, né? Todos juntos. Todos juntos, é. Sim. Cada projeto, na verdade, tem uma cota de bolsas, né? Essa bolsa é atribuída ao aluno em forma de créditos, então é uma forma de incentivo também à participação e de viabilizar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, não é só uma questão de escolha, mas de realmente poder estar atuando nessas atividades, né? Com esse incentivo. E também temos um número bem alto de alunos que atuam como voluntários e como não remunerados, né? Os voluntários são mais voltados aos projetos assistenciais, então, que estão mais vinculados à política de assistência social, e os não remunerados aos projetos que não têm essa característica, esse viés. Sim. Mas eu noto que a cada ano, os indicadores mostram que tem aumentado o número de participação de alunos. Exato. Isso é bem interessante, a inserção cada vez do aluno frente a esse tipo de projeto, tipo de ação em si. A gente tem noção mais ou menos de quantos foram beneficiados ano passado? Em 2018? Sim, ali? nós temos mais de 3 mil pessoas beneficiadas diretamente, né? A gente tem todo um cuidado em relação à questão de comprovação desses beneficiados, né? Para a gente realmente ter um número que indique o que a gente atendeu. A gente sabe que tem muitos atendidos para além desses números que são atingidos indiretamente, né? Mas diretamente são mais de 3 mil. A questão ali que a gente acaba tendo que fazer uma prestação por E-Social, né?
em si? É projeto social? Não lembro Na verdade, exatamente depois. a Fevale Instituição. é uma instituição filantrópica, Filantrópica, né? tá. Então, hoje, o que determina essa filantropia da instituição são as vagas do ProUni, né? Sim. Mas os projetos sociais, eles vêm a dar base para isso, né? Então, certo. é mais uma iniciativa da instituição que, como todas as atividades de projeto de extensão, são acessadas pela comunidade de forma gratuita. Sim. Então, é mais uma forma de a gente fazer esse retorno, né? Então, Sim. por ela ser uma Importante. instituição sem fins lucrativos e filantrópica. Aí a questão da pessoa participar do projeto ali, ser um beneficiado, ela faz um CAPAS com um processo de cadastro. Qual que é a importância desse cadastro? Porque as pessoas às vezes acham, meu Deus, tem que dar esse documento e tal, o que é isso e tal, mas tem uma importância a partir disso. Qual que é a importância do cadastro para o aluno? Bom, em questões, né, de auditoria, né, ela entra porque, na verdade, a gente, enquanto instituição, né, a gente é responsável também, de certa forma, para essas pessoas que a gente atende. Então, a gente precisa ter um cadastro dela institucional, né, como a gente tem dos demais, né, alunos, professores, né. Também para os nossos relatórios, né, para realmente comprovar aquilo que a gente atende. Então, que nem a Lu falou, a gente se preocupa muito com essa parte de ter essas pessoas com informações formalizadas, né? E, na verdade, mesmo para os conselhos de assistência, né? Porque hoje a gente tem os projetos que são assistenciais, eles são cadastrados em conselhos de assistência. Então, esses cuidados a gente tem buscado ter, né? E a gente, como a Lu comentou, né? De ter essas informações atualizadas. A gente tem noção de quando foi o primeiro projeto de extensão na Fevale, mais ou menos um ano, assim? Na verdade, nós tínhamos, desde o início, né, da história da Fevale, como ela é uma instituição que nasce comunitária, né? Então, nós tínhamos ações pontuais voltadas à comunidade. Então, isso é algo que é perene em toda a história da 50 instituição. anos, a gente inserida na sociedade. E aí, depois disso, então, começou a se formalizar essas atividades em formato de projeto. Inclusive, no início, a gente usava projeto continuado de extensão, porque as outras ações eram pontuais. Então, no início, a nomenclatura trazia um pouco do que era a ideia, que era ter essa continuidade, né? De início, meio, fim, né? Ter esse encaminhamento com a comunidade, né? Porque não ir lá fazer algo, virar as costas e sair, né? Então, de ter esse encaminhamento dessa forma. Então, não tem como se precisar uma data que pode se dizer da origem da extensão. Faz parte do DNA da Fevale, a extensão, desde o início. Acho que ela só foi se fortalecendo ao longo dos anos e qualificando, né, eu diria assim, né, porque a gente vai a partir das práticas pensando outras formas de se organizar e podendo viabilizar mais ações. Sim. Fernanda, você como membro dos conselhos de extensão, conselho de ensino, membro do DCE, bolsista e participante dos projetos de extensão, eu gostaria que tu trouxesse para nós falar um pouquinho do projeto que você está inserido. Desde quando você se inseriu em projetos? Se foi mais de um projeto que tu participaste, se hoje participa de mais de um projeto. Falar um pouquinho da tua história dentro dos projetos, falar um pouquinho do projeto. E o que mudou em você a partir da presença desse projeto? Complexo, É né? complexo, é complexo. Bastante coisa. A gente tem 2 horas, então não tem problema. Era uma pergunta, virou não tem problema, por um isso. livro. Na verdade, o projeto que eu tô agora, que é Múltiplas Leituras, que é direcionado à comunidade indígena Caigangue, né? Eu tô há 1 mês nele. Na verdade, não, eu assinei. Vai começar 1 mês agora. Tá. Então, a gente só fez uma reunião, eu não tive ainda contato, né? A gente tá fazendo planejamento e tudo mais pra mim poder atuar. Então, eu não tenho muito o que dizer, assim, sobre ele. Também eu vou participar do Aruanda. Mas eu participei 1 ano e meio do projeto Mundo em Novo Hamburgo, Refugiados e Imigrantes, uma questão de direitos humanos, que foi muito bacana. E foi quando eu realmente, assim, me apaixonei pela extensão. Que eu começou da pedagogia, era um projeto que recebia, acolhia os imigrantes e refugiados. E na minha oficina era de português, então eu ensinava português para a galera estrangeira. E era muito legal, porque era uma aula cheia de cultura, cheia de aprendizado. E a gente saía, assim, eu como as outras bolsistas, a gente saía encantada, sabe? Sempre tinha algum desafio, sempre tinha alguém novo, a gente ouvia muita história, a gente ensinava, a gente
aprendia e saía rico de cultura e conhecimento. Já que tu falou em história, só para te interromper, tem alguma história que você ouviu durante esse teu trabalho que te emocionou? Alguma história? Porque às vezes traz até história de vida. Tem alguma história que tu possa, não precisa dizer nomes nem nada, mas que tu possa compartilhar com a gente? Histórias dos beneficiados? Isso, de algum imigrante, algum participante. Porque Sim. hoje a gente vê cada coisa... Tem vários, né, na verdade. Sim, com certeza. A gente vê também a questão pessoal indo para a Europa e aí morrendo no meio da... Porque o pessoal não... Várias questões políticas envolvidas. Que as histórias... Não é uma história, mas assim, o que a gente acabou trabalhando bastante era a diferença dos nossos estrangeiros, né? A gente tinha estrangeiro haitiano e senegalês. E a gente tinha estrangeiros, às vezes, francês, da Suíça, da Filipinas. Então, esses que eram mais, né, da Europa ali, do outro lado do mundo, eles chegavam no Brasil, eles amavam o Brasil, só tinham experiências boas, porque todo mundo recebia bem e tudo mais. E a galera do Haiti, do Senegal, eles já olhavam assim, tá, como assim que Brasil é esse que tu conhece, mas eu não conheci, não fui tão bem recebido quanto você, sabe? Então, a gente teve que trabalhar muito sobre a questão do racismo que a gente tem aqui no Brasil e como os nossos alunos senegaleses, eles falavam uma coisa que me impactou muito. Eu me descobri negro no Brasil. No Senegal eu não era negro, eu só era uma pessoa. Aqui no Brasil eu sou negro. Assim, sabe? Algo que, olha só, que interessante, né? Então, a gente teve que trabalhar, ensinar e falar e também entender que aquelas brincadeirinhas também não eram... Que também isso podia significar racismo, enfim. Mas acho que é mais isso, assim, para resumir, né? A diferença. E lá a gente tinha de todos os tipos de pessoas, assim, com, né, situações diferentes da vinda para cá. Eu acho que é legal destacar que a entrada da Fernanda no projeto fez eles confiarem muito mais na proposta, né? Porque eles se identificaram muito com ela, sim, né? Com certeza. Porque não tinha ninguém que eles pudessem se olhar e se sentir representado, né? E a Fernanda trouxe um pouquinho isso, assim, né? A partir da entrada dela, essa questão da confiança é algo que tem que se conquistar com muito cuidado, assim, com eles. Porque, como a Fernanda disse, muitas vezes eles chegam, não são bem recebidos, tem todas as questões burocráticas, né? Que são difíceis. Então, até eles confiarem em alguém, demora um pouquinho mais, né? Demora. Mas eu acho que em todos os projetos a gente tem que ir devagar e ter um vínculo e saber, assim, ó, eu tô entrando nesse projeto, eu tenho um compromisso, eu não vou entrar e ficar saindo. O pessoal, imagina, começa a confiar, a gente começa a criar, né, aquele senso de referência contigo e tu acaba saindo e tal. Então, por isso que eu me mantive. Só que eu também estava muito tempo, já estava dedicando, assim, muito meu tempo e tudo mais. E eu queria explorar, porque realmente a gente tem 41 projetos? 41 projetos. Eu fiquei tipo assim, eu quero participar de todos. Vamos multiplicar as Fernandas por aí. Daí eu não, então. Agora eu quero participar de outro. Amo vocês, né? Continuo, eu tenho vínculos até hoje, assim, de amizade. Fui convidada para aniversário, para festa. A gente se vê de vez em quando. Já fomos no pagode. Importante. Mas é isso aí, é bem bacana, assim. Quem puder participar... É muito, muito legal. Tá, mas é impactante a pessoa dizer que se descobriu negro aqui. Isso mostra do grau de racismo que ainda a gente acaba tendo aí por todo daí lugar. Tu tem o teu conteúdo todo, questão de português, aí tem que parar. Não, isso daqui vai ter que esperar um pouquinho. Vamos começar com outra parte. Que é algo que está pedindo, né, para ser falado. A necessidade, né? E acho que tem esse olhar muito presente também, assim, nos projetos, né? De que o que está vindo, né? O que está ali pulsando, né? Que a gente precisa ter esse olhar, que às vezes a gente vai com uma ideia, né? Sim. Como a Bruna comentou lá, né? E a comunidade é dinâmica, né? Daqui a pouco aquilo tem que ser revisto, tem que ser transformado. É que nem esse projeto do Mãe Bebê que vocês estavam comentando, né? Começou um projeto, daí depois se virou para gestante, depois agora para atendimento, capacitação dos profissionais. A partir do projeto, realmente, a gente vai vendo as necessidades e vai ampliando, né? Exato. Sim, exatamente. Aproveitando também no ensejo aqui, a Propegs, ela também tem alguns eventos que os projetos, os programas desenvolvem, e aí vocês participam ativamente também do dia em si. Teve algum desses eventos, pergunto para você, para a Bruna e para a Lu, se teve algum desses eventos que ocorreu alguma coisa que marcou para vocês?
que vocês lembram e, aquilo marcou. Claro que deve ter talvez várias coisas, mas primeira coisa que vocês lembram, assim, de um evento que marcou para vocês. Eu acho que a gente teve no segundo semestre um evento que, pela temática, ele foi muito marcante, né? Que foi o Olhe para a Rua, né? Isso. Que foi um seminário que foi advindo de um projeto que nós temos, que é o da Rua Paranoia, que nasceu justamente para atender demandas da população em situação de rua, né? E nós conseguimos trazer eles para o debate, né? Então, foi a voz deles sendo escutada, né? Uma população que normalmente se sente invisível, né? Porque todos passam por um morador de rua como se ele não estivesse ali, né? Não recebe um boa tarde, um bom dia. Então, a pessoa fica com medo, com receio de que ele está próximo, né? Então, é normalmente uma sensação assim. E aqui ele teve essa voz de poder falar desses sentimentos, das necessidades, né? Porque é um público que muitas vezes a gente acha que a necessidade dele é uma, né? O que eu espero? Dar uma casa para ele, que ele volte, né? E não necessariamente é isso que é o desejo dele, né? Ele tem outras aspirações, a rua é uma escolha desse público, né? Então, acho que trazer essa população para cá e botar junto no auditório com pessoas do governo, né? Com estudantes, toda essa dinâmica, e poder debater esse tema com todas essas pessoas, acho que foi bem marcante, assim, né? Então, acho que destacaria entre esses. E a gente tem um indicador, então, os indicadores de processo dos projetos, eles servem muito como balizadores, né, de ações que a gente, dentro das políticas e diretrizes, então, institucionais, espera que esses projetos tenham. Então, a produção científica vai entrar aí, a questão dos eventos, né, a promoção desses eventos, para justamente estimular essa socialização dos conhecimentos e as ações que estão sendo realizadas, então, nesses projetos, né. Então, a ideia de promover eventos é nesse sentido, né, de a gente poder estar dividindo aí o que é feito. Tem alguma coisa que te lembra, Bruna? Me lembra, quando a Lu falou, também foi o primeiro que eu pensei por causa dessa troca, né? E como é legal conhecer essa população, né? Às vezes a gente tem uma visão inicial, mas quando a gente conhece eles próximos ali, como a gente acabou atuando também, né? Participando na organização do evento, tu conversar com essas pessoas, né? A troca de experiências, assim, a gente leva para a vida, né? Então, nós ali é uma atividade mais pontual, já é algo que te engrandece, né? Imagina, então, para o acadêmico que está lá toda semana, atuando, então, com aquela comunidade, né? Tendo essa troca, essa vivência, né? O quanto que isso é importante para a formação, então, mesmo profissional, pessoal, né? Então, assim, antes de continuar uma coisa mais séria, vai ser sério em si, mas eu tenho um pequeno quadro polêmico, tá? Chamado de Pinga Fogo. Temos uma música, Riraldo. Então, vamos lá. O Pinga Fogo vai consistir num quadro no qual eu vou falar uma determinada palavra, alguma coisa ali, e eu gostaria que vocês dessem alguma opinião sobre aquilo ali. Pode ser uma opinião bem curta, breve, só para a gente fazer uma pequena discussão. É um momento para descontrair também um pouco, mas é sério e também não tão sério. Mas eu começo pelo sério. Então, o Pinga Fogo inicia com projetos sociais. Opinião de vocês. Quem quiser começar, projetos sociais. O que vocês acham sobre o desenvolvimento, a questão da promoção do governo com projetos sociais? Não digo que o governo atual está fazendo isso, mas eu digo o que vocês acham, em geral, dos projetos sociais que são realizados. Super necessário e, inclusive, deveria ampliar e melhorar eles. Inclusive, dos da Fevale eu já participei, que era esse. E olha só quanta experiência boa que teve para mim, que dirá para os beneficiados do projeto, propriamente dito, Zé. E complementaria para a gente ter sempre um olhar atento a eles, né? Como instituição, órgãos públicos, né? Governo, enfim. A importância deles que eles têm, porque eles atuam diretamente nas necessidades das comunidades, né? Então, e ajuda a evitar várias questões ali, né? Na verdade, não evitar, mas, né, melhorar situações de vulnerabilidade que a gente tem das mais diversas, né? Eu acho que também cabe salientar que hoje os projetos sociais são o que garantem muitos dos direitos, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou não, né?
Então, acho que sem eles, fazem um papel fundamental. Sem eles, a gente teria muito mais questões aí para lidar, né? Então, acho que eles fazem um papel que deveria ser da política pública, mas que por falta de efetividade ou por falta de ter uma política pública muitas vezes voltada para isso, é o projeto social que vai responder. E projeto social não só das instituições de ensino, né? Mas projetos aí que estão ligados a ONGs, a outras entidades também que têm um papel bem importante na sociedade. Outro tema, desigualdade. Fernanda. O Vitor olhando para cima ali, pensando. Nossa. Eu acho que é uma característica muito forte do nosso país, né? Essa questão da desigualdade. Acho que a gente vê muito isso aqui, né? Em termos, como a gente já vinha falando dos direitos, né? Desses acessos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma política hoje que, comparada a outros países, também oferece muito, né? Então, se o nosso sistema funcionasse como ele está previsto para funcionar, né? Ele seria muito bom, tanto na assistência, quanto na educação, quanto na saúde. Talvez falta ainda efetivar isso para conseguir suprir essa questão das desigualdades. Na teoria ele tá certo até, não... mas o problema é a execução, né? Mas a gente pensa muito assim, como combater a desigualdade? Com a igualdade. Só que não é igualdade, é equidade, né? Que é quem tem menos, dá mais. Quem tem menos, dá mais, entendeu? Equiparar as coisas, não fazer todo mundo igual. Ele continua sendo desigual, porque a partida dele sempre é diferente, ele sempre começa mais atrás, né? Então, quando tu dá os mesmos direitos, as mesmas coisas, ainda não é igual, não tá combatendo a desigualdade. Então, é só... Eu acredito, né? Demorei para entender e compreender isso, mas realmente é a equidade. E esse trabalho começa com nós mesmos, né, Fê? A gente tá falando do preconceito, né? É uma coisa que parte de nós com o próximo, né? Então, é ter esse olhar também, né? Sim. Bota a música agora sim, vai ser um tema polêmico. Toca a música. Tema polêmico para a discussão. Uva passa no Natal. Por que santo tem uva passa em tudo que coisa? Eu odeio uva passa e tem também. uva passa em tudo que coisa que se bota no Natal. Qual a opinião de vocês sobre uva passa em tudo no Natal? Eu acho estranho porque ela só aparece no Natal, né? O ano todo eu não vejo nada com uva passa, só pra estragar o meu Natal. Uva passa só se dá bem. Vamos pensar aí na desigualdade do comércio. Só lucra no Natal, né? Não. Eu não tenho nada contra uva passa. Agora, se pudesse tirar as ervilhas, pra mim, eu ficaria Ervilha mais feliz. Por que ervilha e milho na maionese? Concordo. Batata. Ou porque pizza de milho, né? Pizza de milho, exatamente. Ainda mais que o milho se reconstitui no teu organismo. Exato. Eu nunca vi, deve ter um milagre, uma coisa ali. Ele se reconstitui, tu come ele se reconstitui. Isso tem que se transformar num projeto de pesquisa da Fevale. Vamos chamar outro quadro, Rodrigo. Segundo tema. Bota, vai, mais um. Último. Latina. Sei lá, só gostei da musiquinha. Chimarrão ou mate doce? Chimarrão, né, Pessoal, Rodrigo? É tudo legal. Eu sou o cara do mate doce, eu gosto de açúcar. Eu gosto de do açúcar. Tererê? Pô, viu? Temos aqui uma dissidente. Eu ia Ela prefere tererê. Tererê é bom. Quando vou pro Paraná, na minha irmã, eu tomo tererê. Mas eu gosto de mate doce, defendo o mate doce. Chimarrão eu tomo socialmente. Então tá, continuando agora. Uma vez por ano, isso quer dizer. É mais ou menos, mas eu tento. Dando continuidade aqui, então, nas questões da extensão, como a população pode se inteirar de que projetos estão sendo desenvolvidos nas cidades? Tem alguma maneira delas saberem, olha, tem tal projeto que eu talvez possa ser atendido? Onde é que elas podem procurar essa informação? Nós temos essa informação no site da Fevale, né? Então, fevale.br/projetos sociais. E também, sempre quando há um projeto que está recebendo inscrições, que tem essa abertura, né, para o acesso, a gente faz uma ampla divulgação nos canais aí, né, jornal, mídias, tudo, para, então, essa população acessar. Normalmente, os projetos já trabalham com parcerias, com entidades, né, com os próprios CRAS, ou com populações específicas que a gente, então, atende já através de um serviço. Então, o grupo é formado já nesse local, né? Então, em
alguns projetos não se abrem as inscrições porque eles são focados mesmo naquela comunidade, mas os que têm essa abertura, então a gente faz esse chamamento publicamente. Os alunos que quiserem participar de alguns projetos, onde eles podem também encontrar informação para tentar entrar em contato com o líder do projeto? Na verdade, ele pode entrar em contato também pelo site, né? Que ele consegue ler um resuminho, né, do que é o projeto, qual o objetivo, o que ele faz, né? E onde atua. E ele já mesmo tem o contato do líder, o e-mail, então ele pode mandar um e-mail para o professor líder, né? Os professores que atuam na extensão, não só líderes como colaboradores, né? Eles também divulgam, então, em suas turmas, né? Então, porventura, se o aluno for, né, aluno, já consegue também trocar uma ideia ali com o professor no momento. E também a gente tem a plataforma, né, ali da Fevale, onde tem as oportunidades de empregos, né? Ali também são divulgadas as vagas, então, de bolsistas daí, né? O aluno pode conferir ali ou entrar, então, em contato com o líder. São essas E possibilidades. temos uma página no site do DCE DCE também. Isso aí. Tem divulgado. Mas esse projeto que eu participei foi porque eu entrei no site da Fevale, daí eu peguei o e-mail da prof, li sobre o projeto, li sobre a prof também, né? Ó, dicas Daí de eu como mandei entrar um no e-mail projeto. pra ela, oi prof, tudo bom? Então, super me interessei no projeto, gosto dessa área, enfim. Eu estou à disposição, né? Estou à disposição para poder contribuir com o projeto e tal. Dela já mandou, claro, vamos marcar uma reunião e agora a gente tá aí, né? Mas vai do interesse do aluno. Sim, o sim, aluno se claro. interessando, tá tudo certo. A gente tem alguma perspectiva futura de novos projetos de extensão? Tem algum movimento para isso? Qual que é o futuro da extensão para o médio e longo prazo aqui na Fevale? Nós temos uma grande oportunidade que está aí, né? A gente está trabalhando para a efetivação disso, que é a curricularização da extensão. Então, o decreto saiu em dezembro, né? Determinando o cumprimento e a forma de cumprimento de uma meta que está já no Plano Nacional de Educação, que é de todos os currículos terem 10% da sua carga horária voltada para a extensão. Então, além dessas 41 oportunidades que a gente comentou em projetos que são institucionais, a gente ainda vai ter atividades vinculadas às disciplinas que todo aluno vai poder, então, vivenciar a extensão na sua formação. Então, um grande ganho aí, né, que a gente vai ter tanto para a comunidade quanto para o aluno, que vai poder agregar isso não de uma forma como até então estava, que era uma opção, né, ele fazer isso como uma atividade complementar, mas integrada ao seu currículo lá dentro da disciplina, então orientado por este professor. Então aí vão ter atividades relacionadas a esses projetos que nós já temos, mas também projetos independentes, né, que o aluno vai poder ser muito protagonista, pensar em que comunidade atuar, em que problema social trabalhar, né, então vai ser bem interessante, algo bem novo, a gente ainda não tem resultados disso, né? Porque é bem recente, como eu disse, a gente está implementando em alguns cursos inicialmente. São os cursos de licenciatura, cursos de engenharia e de gestão, que são os que já passaram pela reforma curricular, já contemplam essa modalidade. E à medida que os projetos finalizam a sua vigência, então eles têm um tempo determinado de duração, a gente também faz avaliação do andamento dessas atividades para ver se ainda há uma demanda para ser atendida ali, se esse projeto continua, senão esta carga horária abre para novos projetos e novas propostas que aí contemplam outras questões que hoje a universidade não está trabalhando. Tá, ok. Vou fazer um último quadro para a gente encerrar o programa, que a gente já está estourando o nosso tempo aqui, já deve ter estourado o tempo. E aí existe o quadro, o professor também é gente, mas hoje nós vamos adaptar para coordenador também, gente! Trazendo o lado humano Todo da mundo Luciane, é gente, né? trazendo o lado humano, ela professores que ficam pedindo coisas para ela, creio que ela também tem uma vida extra Fevale, gente. Ela tem um filho, tem família. O filho dela, assim, ó, Deus abençoou ele porque ele veio a cara da mãe. Porque é uma injustiça. A mãe, no primeiro filho, deveria sempre parecer com a mãe. São 9 meses. Passam ali, deveria sempre parecer com o segundo, tudo bem com o pai. Mas o primeiro com a mãe. E foi bem. Então, eu vou rapidamente falar uma palavra e tu me diz o que tu remete àquela palavra ali, tá? É um bate e volta ali pra nós. Gastronomia. Vamos pela massa, né?
Faz ou gosta só de comer? Tudo, fazemos, comemos. Vamos descobrir o endereço dela para uma janta. Séries. Tem alguma série para nos indicar? Olha, no momento mãe, a gente assiste séries infantis, assim, Peppa né? Pig. Então, não, meu filho já tá um pouquinho mais Mais velho, alto, tá. Rodrigo. É Peppa verdade, já passou da idade. Já passou da né? Peppa. Hoje, Então, ele hoje gosta muito de olhar os irmãos só Kratz. bacon. Peppa é só bacon. É. Pra quem não conhece, eu recomendo, é um desenho bem inteligente. Qual? Irmãos Kratz. Irmãos Kratz. Filme. Filme, vamos pensar. Como eu disse, né? Eu estou no Sim. mundo infantil, Sim. assim, né? Então, filmes, assim, que eu assisto, né? Ultimamente, são todos voltados à criança, assim, né? Uhum. Então, o último filme que eu também acho muito inteligente, a série, porque os filmes são para crianças, mas eles trazem mensagens para os adultos, né? Então, Sim. cada um Com olha na certeza. sua perspectiva, né? Então, para quem não olhou, recomendo olhar Os Dragões 3. Dragões 3. Algum artista ou banda musical? Alguém? Eu sou bem eclética, gosto Aham. de muitos gêneros, mas se é para destacar um, destacaria o Capital Inicial. Capital Inicial. Rinaldo, qual é a música? Temos algo para ela, para homenageá-la. Que chique, né? Olha só. Aí, ó. Continuando, livro de cabeceira. Olha, eu ingressei no mestrado este ano, né? Então, o livro que está na minha cabeceira é Extensão ou Comunicação, do Paulo Freire. Quando tem um tempo livre? Olha, não tenho tido Não muito, tem. né? Então, vida de mestrando não é de tempo livre, E é mãe, de tempo de mestranda, leitura. e mãe. É a mãe, mestrando, esposa, coordenador da extensão, tudo isso, né? Tá que difícil. tá aqui sobre as minhas costas, Conex. né? Todas essas Poucas coisas assim, né? Lô? Quase nada. Mas acho que um bom chimarrão, né? Aham. Que tem uns que não são adeptos, Pois mas é. pra mim é um momento Eu socializo o assim, chimarrão. é muito ligado a Aham. lazer, a tempo livre. Sonho. Um sonho, acho que uma mãe sempre sonha pro seu filho, né? Então eu acho que é ver ele feliz e realizado. Família. Família é tudo, né? Acho que eu sempre tive esse sonho de constituir uma família, então sou muito realizada E o de último, ter. vida. Vida. Acho que vida é um presente, né? Mas a gente tem que saber usar. Muito obrigado, então, Certo. Fernanda, Luciane, Sabatina. Bruna. Tu me Obrigada. paga, Obrigado Rodrigo. pelo aceite de convite novamente. Obrigado por terem vindo até aqui nesse dia para a gente fazer esse bate-papo bem legal, que eu acho que a gente acabou discutindo coisas bem pertinentes, coisas que, ao passo que o nosso público ouvir, pode ajudar eles em muitas coisas. Trouxemos várias informações. Então, muito obrigado pela presença de vocês novamente. Agradeço. Agradeço também o nosso público e peço que compartilhem esse podcast. Avisem as pessoas que temos uma nova maneira de conversarmos sobre a ciência. Para quem está nos acompanhando pelo Facebook, Instagram e YouTube, dê seu joinha pra gente. Se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Continuem nos acompanhando. Teremos diversos temas nos próximos programas, sempre trazendo novidades, informações e um bate-papo descontraído com pesquisadores, extensionistas, alunos, várias pessoas que vão vir aqui para conversar. Aqui você ficará conhecendo os diversos projetos desenvolvidos na Fevale e como você pode se inserir neles, quais as oportunidades que você tem. Um grande abraço, obrigado também ao Rinaldo, obrigado ao João, ao Gabriel, obrigado aos nossos convidados. E aqui termina o podcast de ciência que veio para bombar em divulgação. Coffee and Science. Viemos para ficar. Abração e um até logo a todos vocês.